Meus irmãos, como vocês sabem, nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens a respeito da reforma protestante. Eu já peço que vocês abram a Bíblia de vocês em Romanos, capítulo 5. Nós estamos estudando Romanos, capítulo 4, nós encerramos. E hoje nós vamos estudar Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 11. Romanos, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 11. Como vocês puderam aí perceber, hoje eu vim todo na beca, livre e espontânea pressão da esposa. Estou brincando. Mas tem que usar, presente tem que usar. Mesmo se for feio, mas tem que usar. Não que seja feio. Não, mano. Estou brincando. Então, vamos todos juntos, meus irmãos, acompanhem comigo aí. Romanos, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos alegramos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, esperança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Vamos orar? Meu Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Sou falho, pecador, mas a tua palavra, Senhor, não é falha. Ela é inerrante e infalível. Por isso, nós queremos essa noite, Senhor, extrair dela as verdades para as nossas vidas. Me conduz e fala ao teu povo, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. O escritor romano Cornélius Tácitus, em sua obra Histórias, menciona uma certa bandeira branca, levantada na batalha de Cremona. Essa batalha que está aparecendo para vocês aí, em 69 depois de Cristo, entre as forças da República Romana e os gauleses, aquele povo que vivia ali na região da Gália. Os gauleses, em um ato de levantar a bandeira branca, estava pedindo tréguas, paz. E naquela época, era um símbolo muito comum entre os romanos, levantar a bandeira branca para demonstrar rendição, para demonstrar tréguas. E em tempos mais recentes, atualmente, a bandeira branca ela se tornou um símbolo
internacionalmente reconhecido. Não só para demonstrar rendição, como aconteceu na Batalha de Cremona, mas também para conduzir a paz. É uma declaração de fim de guerra. Mas o que a Batalha de Cremona tem a ver com o que Paulo escreve no capítulo 5 de Romanos? Porque Deus levantou a bandeira branca. E esse é o nosso tema. Deus levantou a bandeira branca. Deus levantou a bandeira de paz em relação à nossa vida. Por isso, eu quero que vocês acompanhem aí comigo. Versículo 1 do capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus levantou a bandeira branca. Por meio da fé, no sacrifício de Cristo na cruz, fomos considerados justos diante de Deus. Foi isso que nós vimos no capítulo 4. Pela fé, no sacrifício de Cristo, nós somos considerados justos diante de Deus. Por isso agora, o nosso status não é mais de inimizade com Deus, mas de paz com Deus. A guerra chegou ao fim. Deus levantou a bandeira de paz. Deus declarou o fim da guerra por meio do seu sacrifício. E quando Paulo escreve e utiliza a palavra paz, não é uma paz que provém de Deus, uma paz que vem de Deus. Olha o termo aí, é uma paz com Deus. E aqui tem um detalhe. Não é uma paz que provém de Deus, ou seja, não é uma paz que Deus deposita no nosso coração, que nós nos tornamos bem com nós mesmos. A ausência de conflitos internos. Não é uma paz com as pessoas. Não é uma paz com o nosso vizinho chato, por exemplo. Não é uma paz com alguém que nós brigamos em algum momento da nossa vida. O apóstolo está nos fazendo lembrar que por meio de Cristo temos paz com Deus, com referência a Deus. Graças à justificação pela fé, os obstáculos que existiam entre Deus e o pecador são completamente removidos. Deixam completamente de existir. E passa a existir uma nova relação entre Deus e o pecador. Anteriormente havia uma barreira. Havia um estado de inimizade por conta do pecado. Havia um estado de guerra. Porque nós pecamos. Todos pecaram, não é isso que Romanos capítulo 3 afirma para nós? Todos pecaram e estão destituídos da glória. Em palavras mais simples, o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: todos pecaram e todos estão longe do Senhor. Todos estão distantes de Deus. Há uma guerra, há um obstáculo travado entre Deus e o pecador. Deus e o pecador são seres completamente antagônicos, como declarou o pregador mundialmente conhecido, pastor Martin Lloyd-Jones. Mas Deus levantou a bandeira de paz. A guerra chegou ao fim. Paulo está escrevendo aqui sobre o fim de todas as guerras travadas entre Deus e o pecador. Paulo está declarando que a guerra chegou ao fim. O pecador agora, justificado pela fé, desfruta agora uma relação íntima de paz com Deus. Temos paz com Deus. A guerra chegou ao fim, irmãos. E o que nos constrange é que o ofendido que levantou a bandeira branca, nós ofendemos a Deus,
Mas Deus levantou a bandeira de paz, entregando o seu Filho na cruz. Esse Deus é o Deus que nós seguimos, extremamente gracioso, extremamente misericordioso. Paulo está falando do fim dessa guerra que encerrou. Nós somos pecadores, todos somos. Portanto, há uma guerra. E Paulo agora está afirmando que por conta da justificação pela fé, que nos colocou em um novo status de relacionamento com o Senhor, não mais de inimizade, agora de paz com Deus. A paz veio por meio do príncipe da paz. Jesus Cristo é o grande agente intermediário pelo qual a paz nos é conferida. Deus Pai nos dá a paz, nos dá o shalom de Deus por meio do seu Filho. Não há mais guerra. Mas não somente isso, mas também pela fé temos acesso à graça de Deus. Versículo 2: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. A guerra chegou ao fim. Há um relacionamento agora de paz com Deus. O outro benefício é o benefício do acesso à própria graça de Deus. O nosso ingresso no reino de Deus, o nosso ingresso nos céus, é através do benefício da justificação pela fé. É por isso que nós batemos tanto na tecla da justificação pela fé. É por isso que os reformadores bateram, melhor dizendo, tanto na tecla da justificação pela fé. Por quê? Porque somente pela fé nós temos esses benefícios. Não existe mérito humano, apenas fé em Cristo. Paulo está aqui, irmãos, por meio do versículo 2, pondo diante dos nossos olhos a afirmação certeira de que o nosso acesso a Deus foi por meio da graça. Ele faz isso com o objetivo de nos afastar a confiança nas nossas próprias obras, nas nossas próprias mãos. Por isso que uma palavra bem interessante que aparece aí na Bíblia de vocês é a palavra acesso. Olha só, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Essa palavra acesso é uma palavra muito interessante. É do grego prosagog, que quer dizer, o acesso é como se a fé, a justificação pela fé, nos levou a experimentarmos a graça de Deus. É que por meio da fé, nós tivemos acesso a essa graça divina. A palavra dá a ideia de levar alguém a algum lugar que não tinha acesso antes. Portanto, a fé nos conduziu à graça. E essa tem origem em Cristo. Portanto, exclui qualquer possibilidade de tentativa humana de acreditar que nós podemos alcançar o perdão de Deus por meio das nossas obras. Por isso que Paulo está enfatizando que a justificação pela fé nos dá paz com Deus. E o outro benefício que ele traz é acesso à graça de Deus. Nós não conseguimos alcançar o reino dos céus. Nós não conseguimos arrastar os portões celestiais por meio
do braço humano, por meio das obras humanas. Foi por isso que no período de Lutero, era por meio das indulgências que tentavam abrir os portões celestiais. É por isso que a Igreja Católica Apostólica Romana, daquele período medieval, declarava que por meio do pagamento de indulgências, você pode entrar no céu. Lutero se levanta e diz que não, é pela fé. No período de Cristo, com os fariseus e saduceus, era por meio do cumprimento da lei de Moisés. Você cumpre a lei, e por isso, você entra no céu. O reino dos céus é por meio do cumprimento da lei de Moisés. Nos nossos dias, por vezes, dízimos e ofertas. Você vai entrar no reino dos céus por meio das suas ofertas. E quanto mais oferta você dá, e mais dízimo, ou o seu dízimo é mais alto, mais rápido, ou mais galardão você vai ter no reino dos céus. Paulo, por meio da sua autoridade apostólica, está nos dizendo por meio desse versículo 2, que o acesso a Deus só é obtido pela graça. Por meio da fé. Abrir os portões celestiais, irmãos. Por meio das nossas obras, não é possível. Só pela graça. Por meio da fé. Foi essa declaração que fez com que Zwinglio, Lutero, John Wycliffe, Melanchthon, Calvino e vários outros reformadores, afinal nós estamos no mês da reforma, declararam contra Roma: sola gratia. Somente a graça de Deus. Só é possível adentrar nos portões celestiais por meio da graça, declarou Lutero. Nós só conseguimos entrar nos céus por meio do sacrifício de Cristo, por meio da fé nesse sacrifício perfeito, e não no sacrifício de bodes e carneiros. Todas essas verdades agrupadas, declaradas por Paulo até aqui, nos possibilita termos esperança na glória de Deus. Olha a parte B do versículo. A esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. A fé e a graça nos possibilita termos esperança na glória de Deus. Porque vejam só, gente, se a nossa esperança tivesse nas nossas obras, quão desesperançosos nós seríamos. Porque nós somos falhos. Nós erramos todos os dias. Se a nossa esperança de entrar no céu fosse pelas nossas obras, irmãos, quão desesperançosos nós seríamos. Mas graças a Romanos capítulo 5, graças à autoridade apostólica conferida por Deus, a Paulo aqui, escrevendo àquela igreja romana, que a fé e a graça nos possibilita termos esperança na glória de Deus. E é uma esperança não só em uma era que está por vir, mas uma esperança agora. Por isso que o termo está mais atrelado com uma alegria. Então, seria melhor traduzido aí como: e nos alegramos na esperança da glória de Deus. Por isso que a fé e a graça nos possibilita termos alegria no hoje.
confiando na graça de Deus, na graça divina manifesta na cruz do Calvário. Porque nós sabemos que quem está em Cristo, nada vai nos separar das suas mãos. Aqueles que estão em Cristo não podem ser arrancados da mão do bom pastor. Por isso que nós confiamos e nós depositamos fé em Deus, em Cristo Jesus e no seu sacrifício perfeito. Temos paz com Deus, portanto, temos o benefício do acesso à graça de Deus. Mas Paulo continua dizendo, olha só, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias, o que, gente? De novo, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Espera aí, Paulo. Não basta nós sabermos que temos paz com Deus? Será que isso não é o suficiente? Não basta se alegrar na esperança da glória de Deus, como nós vimos nos 2 versículos anteriores? Será que não é o bastante? Porque Paulo utiliza essa expressão, e não somente isso. Ou seja, é algo que ele vai falar, é algo a mais que ele vai falar. Será que não basta sabermos que nós temos paz com Deus? Será que não basta a gente ter esperança e alegria na glória de Deus? Será que isso não é o suficiente? Por que Paulo aqui nos diz para nós gloriarmos nas tribulações? Para com isso. Alegria nas tribulações? O que significa isso? Por que de repente Paulo muda o foco da paz com Deus, da fé, da graça que nós temos acesso, para falar agora de tribulação? Estava tão bom falar de paz, estava tão bom falar de acesso à graça, que nós somos completamente alegres na glória de Deus. Agora, Paulo está falando de tribulação. Por quê? Por que Paulo fala aqui sobre tribulação? E o escritor Bonhoeffer diz algo muito interessante para a gente compreender aqui. Vejam só. Nosso comportamento. Olha só. Nosso comportamento nas tribulações é que mostrará se realmente temos paz com Deus. É o comportamento nas tribulações que mostra se realmente nós entendemos o que é a paz com Deus. É nas tribulações que nós de fato confiamos que nós estamos em paz com Deus. É por isso que Paulo, ao falar sobre a paz com Deus, o acesso à graça, a alegria na esperança da glória de Deus, agora ele fala de tribulação. Por quê, Vitor? Porque é na tribulação que nós vivenciamos o que de fato Paulo escreveu sobre paz com Deus. São muitos, e por vezes, nós que estamos aqui, me incluo, que diante do sofrimento, diante da dor, diante da tribulação, nós voltamos a lutar contra Deus. Nós voltamos a acreditar que a paz chegou ao fim.
que Deus voltou por conta da tribulação, por conta do sofrimento, a lutar de novo contra a gente. Quantas vezes nós olhamos para a tribulação e pensamos, Deus voltou a lutar contra mim. Deus voltou a lutar contra mim. É por isso que Paulo utiliza aqui agora o termo tribulação. Depois de falar da paz. Por vezes, quando passamos por situações extremamente complicadas, difíceis, que nos causam dor e muito sofrimento, concluímos que Deus está lutando de novo contra a gente, que a paz chegou ao fim. Portanto, o cristão que pela fé adquiriu paz com Deus, ele é tentado, por conta da tribulação e do sofrimento, a achar que Deus voltou a lutar contra ele. E por isso perde a paz. Aí a gente começa a lutar contra Deus. Com uma luta desenfreada diante de Deus. Nós cansamos de lutar contra Ele. Nós murmuramos contra Ele. Mas nós estamos lutando contra o Deus que não está mais lutando contra a gente. Esse é o grande problema. Quando vem a tribulação, irmãos, quando vem o sofrimento, e nós começamos a lutar contra Deus, Senhor, de novo, Senhor. A paz chegou ao fim, porque Deus começou a lutar contra a gente. E nós acabamos lutando, cansando, contra um Deus que não está mais lutando contra a gente. Paulo está tendo em vista aqui, justamente essas pessoas, que acham que a paz chegou ao fim, e que a guerra contra Deus começou de novo, por conta do sofrimento. E a primeira coisa que a pessoa perde é a alegria. Isso é impressionante nas nossas vidas. A pessoa não consegue se alegrar em Deus. Por conta da tribulação, por conta do sofrimento. Por quê? Porque a pessoa acha que Deus voltou a agir contra ela. A fazer as coisas contra ela. Contra a gente. Por conta da tribulação. E a primeira coisa que a gente perde é a alegria. Por isso que Paulo está dizendo, gloriamos nas próprias tribulações. Que o termo, como eu falei para vocês, seria melhor traduzido como alegria. Mas também se alegrem nas tribulações. Mas espera aí, como que eu vou me alegrar na tribulação? A gente só consegue se alegrar na tribulação. Sabe como, meus irmãos? Tendo fé que a paz chegou ao fim. Porque senão a gente não consegue. É impossível nós nos alegrarmos na tribulação se nós não compreendermos que estamos em paz com Deus. Se a paz de fato existe entre nós e Deus, nós não temos como temer as tribulações. Porque o nosso Deus, por meio das tribulações, não utiliza para nos arrancar das suas mãos. As tribulações, irmãos, servem na vida do cristão que foi justificado pela fé como a aprovação. Deus utiliza as tribulações para nos aprovar, para nos tornar mais parecidos com o seu Filho, Jesus Cristo. Por isso que as tribulações acontecem na nossa vida. A tribulação não serve para nos destruir, mas para nos aprovar, para nos colocar, ou melhor, para nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Isso não vem de agora. Lembra da vida de Jó? Lembra das tribulações que Jó passou? No final, Jó declara:
agora eu conheço o Senhor. As tribulações que aconteceram na vida de Jó fez com que ele conhecesse intimamente o Senhor. As tribulações, irmãos, do povo de Deus, as tribulações daqueles que foram justificados pela graça, que agora não tem mais guerra, Deus usa a tribulação para nos tornarmos mais parecidos com o seu Filho, mais parecidos com Jesus. É por isso que a gente não pode temer a tribulação, porque a tribulação serve para aqueles que estão em Cristo, para nos tornarmos mais parecidos com Ele. Por isso aqui, Paulo utiliza a estrutura tríplice. Olha só a estrutura que Paulo utiliza. Ele também faz isso em alguns outros textos. A estrutura tríplice que Paulo utiliza aqui é a seguinte: e a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Aqueles que estão em paz com Deus, as tribulações gera perseverança. E a perseverança mais experiência. E a experiência, esperança. Aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que foram alcançados pela graça, as tribulações gera esperança. Irmãos, eu sei que isso é difícil. Eu sei que isso é extremamente complicado. Principalmente quando nós estamos passando. E é por isso que Paulo escreve. Para nos alertar, quando nós estamos passando pela tribulação, pelo sofrimento, pela dor, a gente tem que compreender que aquilo que está passando na nossa vida não é para nos afastar de Deus, mas é para nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Porque a tribulação tem como característica perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Essa é a estrutura lógica de Paulo, a estrutura tríplice aqui que ele utiliza: perseverança, tribulação, perseverança, perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Quero deixar bem claro que Paulo não era um masoquista. Ele não está dizendo que a tribulação é uma experiência feliz e alegre, agradável, prazerosa. Oh, que bom passar por tribulação. Aleluia. É sofrimento mesmo. É dor. Paulo é muito realista. Mas o que Paulo está nos dizendo é que nós, que estamos enraizados na justificação pela fé, que estamos em paz com Deus, a tribulação não serve para nos destruir, mas para nos aprovar. Porque nós encontramos uma pérola de grande valor. E não importa quanta dor nós sentimos, quanta dor nós tenhamos que suportar, e o quão ruim as coisas possam ser, que de fato é ruim mesmo. Só que nenhuma dessas dores, sofrimentos e tribulação podem ser comparadas à alegria na glória de Deus. Se perdemos tudo nesse mundo, lembre-se, você não perdeu a Cristo. Você está em paz com Deus. E aqui, irmãos, pode ser que você não esteja passando necessariamente agora por uma tribulação. Mas Tiago, no capítulo 1, deixa bem claro que todos os cristãos vão passar por tribulação. Todos os cristãos vão passar por dores, por sofrimentos. Isso aqui é para nós pegarmos e colocarmos
dentro do nosso coração, para que quando nós passarmos por momentos difíceis, a gente lembra, estamos em paz com Deus. O nosso status não é mais de inimizade. Então a tribulação serve para nos aprovar, para nos colocar mais a vida de Cristo em nós. Deus nos redimiu, irmãos. Por isso nós somos capazes de nos alegrar no sofrimento. Porque Cristo nos alcançou. E nada, nem o sofrimento, pode nos arrancar das suas mãos. Uma vez que nós tenhamos sido justificados, temos uma perspectiva agora completamente diferente em relação às tribulações. Nós encaramos o sofrimento não como um exercício fútil que rouba a nossa esperança, não. Agora nós olhamos para o sofrimento e sofremos sim, mas com a esperança em Cristo. Porque é isso que Paulo fala. A tribulação gera no final esperança. Porque sabemos que nós temos uma âncora, Cristo Jesus. Ele sustenta a nossa alma. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 12, ele fala, especificamente no versículo 9, minha graça lhe é suficiente, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Irmãos, o poder de Deus se aperfeiçoa quando nós reconhecemos o quanto somos fracos. Aqui não tem nenhum super crente. Aqui não tem nenhum super-herói. Aqui não tem ninguém que passa pela tribulação sorrindo. Não tem ninguém aqui que passa na tribulação batendo palma. Glória a Deus, olha como sou crente. A gente murmura assim. Eu sou o primeiro a murmurar quando eu estou passando por vários sofrimentos na minha vida. Dentro de casa, no trabalho. Eu sou o primeiro a murmurar. Mas esse texto entra profundamente no meu coração. E com fé, eu acredito que no coração de vocês também. Para nós pegarmos essas verdades e enraizar no nosso coração. A tribulação não serve para nos destruir. Porque a graça de Deus é suficiente. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por isso que Zwinglio, um dos grandes reformadores, declarou: quando perdemos paz com Deus, olha só, a tribulação produz impaciência. A impaciência apressa. E a pressa, desespero. Então, quando nós não compreendemos que estamos em paz, quando a tribulação vem, a gente fica murmurando e completamente impaciente. E a impaciência gera uma pressa de respostas. Pressa para que a solução seja resolvida o mais rápido possível. E a pressa, desespero. Então, quando nós não compreendemos que nós estamos em paz com Deus, a tribulação, sabe o que gera? Desesperança, desespero. Mas quando nós compreendemos que estamos em paz com Deus, a tribulação gera esperança. Mas Paulo continua o argumento, dizendo: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor
para conosco. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por Ele. Seremos por Ele salvos da ira. A construção lógica de Paulo a respeito da tribulação se encerra aqui. Paulo declara que aqueles que estão na tribulação, que a esperança produzida pela tribulação não é uma confusão. Por isso que ele utiliza o termo aí, a expressão não confunde. No caso, o que Paulo está nos dizendo é que a esperança, ela não causa confusão. Pois Deus, por meio do seu Espírito, derrama amor em nossos corações. Irmãos, a esperança em Deus não é confundida, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Esse é outro benefício que nós conseguimos concluir com esse texto. O benefício do amor de Deus. Vocês estão percebendo o quanto que Paulo está fazendo com que a gente olhe para a tribulação com outros olhos? A tribulação não gera, irmãos, uma esperança vazia, uma esperança cheia de confusão, não. É uma esperança que não confunde. Por quê? Porque Deus derrama amor em nossos corações. E quando nós entramos no caminho da fé, nós acabamos perdendo o olhar de um Deus amoroso para conosco. Irmãos, Deus não apenas nos tolera. Escutem bem isso. Deus não apenas nos tolera. Deus nos ama. Às vezes a gente acha que Deus apenas nos tolera. Deus nos ama. O amor de Deus é uma fonte inesgotável. Não tem início e nem fim. E é completamente desprovido de reciprocidade. Ou seja, o amor de Deus é uma fonte que não depende essencialmente da ação humana. Deus é amor. E o argumento de Paulo é que Deus nos amou, nós ainda sendo pecadores. Irmãos, Deus nos amou, nós ainda sendo seus inimigos. É isso que Paulo está dizendo. Por isso que o amor de Deus não tem a ver com reciprocidade. E por isso também que nós, para com os nossos irmãos, não damos amor por conta de uma reciprocidade. Eu amo porque me amam. Eu dou amor àqueles que me dão amor. Eu dou amor àqueles que falam mais comigo. Eu me relaciono com as pessoas da igreja apenas com aquelas pessoas que são mais próximas de mim. As pessoas que não são tão próximas, não estou nem aí. O amor de Deus não é recíproco. Deus não nos ama porque nós amamos a Ele, ou porque nós fazemos boas obras. Paulo está argumentando que o amor de Deus foi manifesto, nós ainda sendo pecadores. Versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Como é que Deus prova o amor dele por nós? Por meio de Cristo, nos amando ainda
nós sendo pecadores. E aqui Paulo, para testemunhar esse amor, ele relembra o sacrifício de Cristo. Olha aí o versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Irmãos, nós não precisamos ser fortes para entrar na fé. E por vezes, nós achamos que as nossas obras nos justificam. As nossas obras nos limpam. Não. Foi isso que os reformadores lutaram. As nossas obras não nos limpam. Deus manifestou o seu amor por meio de Cristo. E nós éramos fracos. Quando nós ainda éramos fracos, ou seja, desamparados, totalmente incapazes de nos resgatar, por conta dos efeitos da queda, Cristo, movido pelo seu amor soberano e não por mérito humano, realização humana, morreu por nós, ímpios. E o outro ponto de Paulo é dizer que ninguém, ou dificilmente alguém, morreria por outra pessoa. Deus não. Deus, em contrapartida, demonstra o seu amor dessa forma. Enquanto nós estávamos ainda em nosso desespero, em nosso estado pecaminoso, em guerra contra Deus, distante dele, fazendo coisas bizarras, horríveis todos os dias, tendo pensamentos impuros todos os dias, Deus, por meio de Cristo, morreu, levantando a bandeira branca. A paz chegou, a guerra chegou ao fim, irmãos. A paz reina sobre nós. E Ele fez isso nós sendo pecadores, melhor dizendo. Paulo continua a sua linha argumentativa dizendo: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Esse é outro benefício, que é o benefício da reconciliação. Paulo aqui está argumentando no versículo 10 e versículo 11, que Deus nos reconciliou quando ainda éramos os seus inimigos. Ou seja, não há nenhuma pré-condição na reconciliação com Deus. Não houve nada que fizemos para alcançar a reconciliação. Deus fez isso por pura graça. Mas não somente isso. Olha só o argumento de Paulo. Estando já em uma condição agora de amizade com Deus, a salvação é aplicada nas nossas vidas por meio da vida de Jesus. Olha só a parte B do versículo 10. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O pastor Steve Lawson diz que aqui é o grande ponto da santificação. A operação da santificação nas nossas vidas, feita por meio do Espírito, não é nada mais, nada menos do que Cristo
do que Deus Pai aplicar a vida de Jesus em nós. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: olha, nós ainda inimigos fomos reconciliados. Fomos recolocados em um novo status. O nosso relacionamento com Deus foi colocado em um novo status. Anteriormente era de inimizade, agora é de amizade. Nós somos amigos de Deus. E nesse estado de amizade com Deus, seremos salvos pela vida de Cristo. O que Paulo está querendo dizer aqui? Essa é a operação da santificação. O Espírito aplica a vida de Jesus em nós. É impossível chegarmos no céu por meio das nossas obras. Somos vacilantes, falhos, mas chegaremos lá mediante o Espírito que compartilha a vida reta e completa e perfeita de Jesus. Nós só conseguimos chegar, nós só iremos conseguir chegar nos céus, e os portões celestiais serão escancarados, e nós adentraremos em um reino de paz, em um reino de gozo celeste, de um reino que não haverá dor, sofrimento, porque a vida de Jesus será aplicada em nós por meio do Espírito. Essa é a linha argumentativa de Paulo, finalizando o capítulo 10. Nós já reconectados com Deus, nós seremos salvos por meio da sua vida, porque o Espírito aplica a vida de Jesus em nós. Irmãos, naquela sexta-feira santa, quando Cristo pagou por nossos pecados, fez propiciação por meio do seu sangue ao seu povo, com um sacrifício perfeito, e satisfez plenamente a ira de Deus. Esse foi o final da guerra entre o pecador e Deus, porque nós fomos reconciliados com Deus, que é a parte injuriada. Deus Pai ficou satisfeito quando a ira que era para ser derramada sobre as nossas vidas foi derramada sobre a vida do seu Filho. Agora, já justificados, já reconectados com Deus, o Espírito aplica a vida de Jesus em nós. É isso que nós chamamos na teologia de santificação. O que é santificação, gente? Simples. É a vida de Jesus sendo aplicada a nós por meio do Espírito. E isso acontece, nós quando pensamos sobre santificação, é um grande problema, porque a gente acha que santificação é só nós e Deus. Mas quando Paulo argumenta aos Gálatas, no capítulo 4 e no capítulo 5, ele nos traz a ideia de que a santificação também é um processo coletivo. Eu preciso do meu irmão para crescer em santidade. Eu preciso do meu irmão que está comigo andando constantemente, que é o meu irmão na fé. Eu preciso dele para crescer em Deus. Por isso que não tem como um crente viver desigrejado. Por isso que não existe crente desigrejado. Porque o crente desigrejado ainda não compreendeu que a santificação, a obra do Espírito, é uma ação coletiva. Nós precisamos dos nossos irmãos para crescer na fé. Por isso, também é uma esperança de que você está vivendo distante da igreja, ou está querendo viver uma vida cristã isolada. É uma alegria nós sermos por vezes confrontados pelos nossos irmãos.
Às vezes, quando nós estamos fracos, Deus vem por meio de uma pessoa, dos nossos irmãos, para nos alegrar. E tudo isso é obra do Espírito. É Deus Pai, por meio do sacrifício do Espírito, da vida de Jesus, por meio do Espírito aplicando essa vida a nós. É uma obra perfeita da Trindade, o Deus Pai, utilizando a vida de Jesus perfeita, por meio do Espírito aplicando essa vida a nós. Quer particularmente, quer coletivamente. Por isso que nós precisamos dos nossos irmãos para crescer em santidade. Da mesma forma como nós também temos a nossa responsabilidade de orar mais, de ler mais a palavra, de buscar mais o Senhor. Porque a vida de Jesus é aplicada às nossas vidas por meio disso. Por isso que um cristão, um crente, que vem com um papo de dizer, não, agora já que eu estou em paz com Deus, agora eu posso viver de qualquer maneira. Papo furado, esquece, não pode nada. Por quê? Porque segundo Paulo, aqueles que foram reconectados com Deus, a vida de Jesus é aplicada nessa pessoa. Como que a gente vê um crente? A vida de Jesus é aplicada naquela pessoa. A pessoa está lutando, peca, óbvio. Mas ela luta contra o pecado. Então a evidência de alguém que é cristão é alguém que luta constantemente com o pecado. Por quê? Porque a vida de Jesus, por meio do Espírito, está sendo aplicada na vida daquele cristão. Irmãos, não é uma graça barata que Paulo está falando aqui. Porque a graça barata leva você a viver uma vida completamente distante de Deus, com a desculpa esfarrapada e uma cara de pau de dizer que Deus te aceita como você está vivendo. Aqueles que foram reconectados com Deus vivem sim uma vida santa. Por quê? Porque a vida de Jesus é aplicada naquela pessoa. Porque o Espírito está agindo naquela pessoa. Essa é uma graça barata, é uma graça fajuta, é uma falsa graça. Não é a graça bíblica, não é a graça preciosa, de que vem te capacitar para você viver como Jesus. Por meio disso, Paulo encerra o seu tema a respeito da paz com Deus. Fomos reconectados. Fomos reconciliados. E a nossa alegria está na fonte inesgotável de compreendermos que estamos em paz com Deus. Vitor, como eu consigo administrar o meu sofrimento? Como que eu consigo administrar a minha dor? Compreendendo que a paz chegou ao fim. Ou melhor, que a guerra chegou ao fim. E que a paz reina sobre aqueles que foram justificados pela fé. Irmãos, Deus não está mais irado com aqueles que são o seu povo. Por isso que Deus utiliza as tribulações para nos aprovar, para nós termos esperança. E por isso nós adentramos a esse benefício da reconciliação, que Deus aplica nas nossas vidas, a vida de Cristo, por meio do Espírito. E como é que isso acontece na prática?
quando em um relacionamento, em um casamento, dentro daquela família reina a paz. Porque nós compreendemos que Deus está em paz conosco. Quantas vezes nós brigamos com as pessoas que mais nos amam, como esposa, minha esposa aqui. Brigo com ela várias vezes. A gente briga, a gente, enfim, discute, a gente peca. Mas quando eu compreendo que eu estou em paz com Deus, eu compreendo que eu preciso dentro da minha casa gerar um ambiente de paz, que a guerra chegou ao fim, por isso eu aplico na minha família a paz. Quantas pessoas não conseguem, quantas famílias não conseguem perdoar umas às outras? Guerrear é filho com pai, é pai com filho, é esposa com marido e vice-versa. É porque nós ainda não compreendemos, irmãos, que a vida de Jesus precisa ser aplicada. E o Espírito faz isso. E nós precisamos batalhar para que reine a paz em nossas casas, nos nossos lares. Da mesma forma como irmãos dentro da igreja que acabam brigando, discutindo, discordando por questões mínimas. Aí ficam mal falados por séculos e séculos, dias e dias. Irmãos, nós estamos em paz com Deus. E Deus nos deu a sua paz. Ou nos colocou nesse status de paz com Ele. Nós ainda somos inimigos. E por vezes, a gente quer resolver os problemas que nós temos com outras pessoas, esperando a pessoa vir falar conosco. Na verdade, eu só vou perdoar depois que a pessoa vir. Deus fez isso, irmãos? Não. Deus nos perdoou. Deus nos deu a sua vida. Nós ainda sendo pecadores. Aos maridos, e eu me incluo, óbvio, sou casado, aleluia. É muito fácil a gente olhar para o texto de Efésios e a gente se jogar na frente de um carro e de uma bala para salvar nossa esposa. Porque nós temos que ser como Cristo, que amou a igreja e se entregou por ela. É muito fácil a gente se jogar na frente de um carro, aleluia. Mas sabe qual é o difícil? É a gente olhar para os pecados da nossa esposa e agir com misericórdia e graça. É a esposa olhar para o marido e agir com amor e paciência. Isso é difícil. Da mesma forma, em qualquer relacionamento, quer seja com o seu vizinho insuportável, que te perturba, que bota som alto e você briga, tudo mais. Irmãos, nós precisamos aplicar a vida de Jesus em nós. Nós precisamos viver como Jesus. Melhor dizendo, e essa vida é aplicada por meio do Espírito. É por isso que nós não temos forças para isso. É por isso que a gente ora, Espírito de Deus, por favor, me capacita, porque eu sou fraco, pecador, miserável, eu preciso da tua graça. Eu preciso de ajuda, eu preciso de apoio, porque eu não consigo. Irmãos, para encerrar, Lutero declarou, já no final da sua morte,
que Roma não estava somente indo contra a igreja. Que Roma, naquele período da Idade Média, que para entrar no céu tem que pagar, e que por vezes isso acontece dentro das nossas igrejas atualmente, por meio, como eu falei, dos dízimos e das ofertas. Lutero declarou: Roma está indo contra o próprio Deus. Porque é somente pela justificação pela fé que nós adentramos nos portões celestiais, irmãos. É somente pela fé, no sacrifício perfeito e eficaz, no sangue de Jesus Cristo derramado naquele madeiro, que nós somos reconciliados com Deus. Portanto, como podemos administrar sofrimento e paz, dor e alegria? Somente na cruz do Calvário. Vamos orar?